E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. A gente vai falar agora sobre a soma dos infinitos termos de uma PG. Bom, a gente vai tratar de um assunto em matemática que é um pouquinho complexo, tá? Que envolve ideias um pouquinho mais elaboradas. A gente vai falar um pouquinho de séries matemáticas, de séries convergentes especificamente, tá? Bom, o que é uma série matemática? É uma sequência de números, formando uma lista de números, tá? De tal forma que os elementos em questão, ao serem cada vez mais somados, ou seja, ao somarmos dois elementos, depois 3, depois 4, 5, 6, fazendo diferentes somas, acrescentando sempre mais um elemento de cada vez, o valor dessa soma converge. A gente está falando então de uma série que é convergente, tá? Determinadas progressões geométricas são séries matemáticas e que são convergentes. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó, essa PG. 2, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16, 1 32. Essa PG ela tem como característica ter o primeiro elemento 2 e a razão 1 sobre 2, a razão meio, tá? Bom, qual é a soma do primeiro elemento com ele mesmo? É 2, né? É só o primeiro elemento, tá? Qual é a soma dos dois primeiros elementos? 2 mais 1, 3. Qual é a soma dos três primeiros elementos? 3 mais meio, 3,5. Qual é a soma dos quatro primeiros elementos? É 3,5 mais 0,25. 3,75. Qual é a soma dos 5 primeiros? 3,875. Dos 6 primeiros até 1 sobre 16, ó, 2 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16. 3,9375. Dos 7 primeiros, 3,96875. A soma dos 8 primeiros, 3,984375 e assim vai. Até o oitavo elemento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até 1 sobre 64 somando dá esse número aqui, ó. Se a gente acrescentar o próximo, que é 1 sobre 128, o número é tão pequenininho que esse valor vai aumentar só um pouquinho. E se a gente acrescentar ainda mais um, o valor acrescentado, que seria 1 sobre 256, é ainda menorzinho. Ou seja, a gente está acrescentando aqui valores que são muito pequenininhos, bem pequenininhos mesmo, tá? Cada vez menores, de forma que em algum momento, tá? Por exemplo, lá no milésimo elemento, o valor que se acrescenta é tão pequeno, tão ínfimo, que a soma quase não vai mudar. Ou seja, a partir de agora, os elementos que são acrescidos são tão pequenos que essa soma cada vez mais se aproxima de 4. Só que não chega a ultrapassar 4, porque aqui a gente já está com 3,98, e aí a gente vai acrescentando pouquinho em pouquinho, não chega ao 4. Ou melhor, chega ao 4, mas não ultrapassa o 4. Pode chegar cada vez mais perto de 4, mas não vai ultrapassar. Tudo bem? A gente está falando, então, de uma série que é convergente. Essa série converge para 4. Se nós somássemos os infinitos termos que ela tem, a gente encontraria o valor exatamente 4. Claro que a gente não consegue somar infinitos números, mas a gente pode somar 100 números, ou 200, ou 300 até, tá? E vai se aproximar cada vez mais de 4. Se a gente somasse 1 milhão desses números, o valor seria tão perto de 4 que seria desprezível. E aí a ideia, a gente tem que ter um pouquinho de imaginação, é que se fosse possível somar os infinitos números que essa PG tem, o valor seria exatamente 4, tá? Bom, a gente tem aqui então, para essa PG, o limite da sua soma, o limite da soma dos n primeiros termos, porém com n tendendo ao infinito, valendo 4. Ou seja, se fosse possível somar os infinitos termos dessa PG, a soma desses infinitos termos daria 4, o que faz com que ela seja uma série convergente, tá? E nas PGs, é muito importante você entender isso, só será uma série convergente aquela PG que tiver a razão entre menos 1 e 1. Porque se a razão da PG for 2, os elementos estão aumentando muito. Se eles estão aumentando muito, a soma explode. O que tem que acontecer é que a razão tem que ser um número entre menos 1 e 1, para que os elementos sejam cada vez menorzinhos. E aí, na soma, eles vão fazendo pouca diferença, tá? Ou seja, resumindo tudo, PGs que têm razão entre menos 1 e 1 são séries convergentes, beleza? Então, sendo série convergente, é possível fazer a soma infinita. Em outras palavras ainda, se uma PG tem razão entre menos 1 e 1, tá? A gente pode fazer a soma dos seus infinitos termos. É a primeira coisa que a gente tem que garantir, beleza? Vamos lá. Sabendo disso, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai pegar a fórmula da soma dos n primeiros elementos de uma PG e vai imaginar agora que a quantidade de termos é infinita, tá? Então a gente vai fazer uma soma infinita, beleza? Vamos lá. Se esse nzinho aqui
é um número muito grande, a gente tem para esta potência q elevado a n um número tão pequeno que pode até ser desprezível. Por quê? Porque a razão tem que estar entre menos 1 e 1. É uma fração, por exemplo, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Se a razão é algum desses números, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, um número entre menos 1 e 1, conforme aumenta-se a potência nesse número, menor ele vai ficando. Então, essa razão aqui é tal que, se o expoente nela for muito grande, ela pode ser jogada fora, porque ela vale tão pouco que é quase zero. De forma que, se n tender a infinito, q elevado a n tende a zero. Se n tender a infinito, q elevado a n tende a zero, tá? E essa fórmula aqui passa então a ser assim, ó, Sn igual a 1, que multiplica 0 menos 1, sobre q menos 1. E a gente tem até o hábito de escrever, em vez de Sn, S infinito, tá? Para ficar mais fácil de lembrar. A soma dos infinitos termos de uma PG é A1, que multiplica 0 menos 1 sobre Q menos 1, que dá A1 sobre 1 menos Q. É só trocar aqui embaixo por causa do menos 1 que está aí em cima, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma fórmula que serve para somar os infinitos termos de uma PG, mas essa PG tem que ser uma série convergente. E para isso a razão tem que estar entre menos 1 e 1, é obrigatório, beleza? Aguarda um instantinho aí para a gente ver um exemplo prático, tá? Vamos lá. A questão pede para a gente somar 2 mais 2/3 mais 2/9 mais 2/27 mais 2 sobre 81 mais reticências. Repara, é uma soma infinita, tá? Porque a gente não tem fim aqui. As reticências no final indicam a soma infinita. Bom, o que a gente tem que verificar? Se essa série é uma série convergente. Sendo uma PG, ela será convergente se a razão estiver entre menos 1 e 1. Vamos lá. É uma PG? 2 para 2/3 multiplicou por 1/3. 2/3 para 2/9 multiplicou por 1/3. 2/9, 2/27, 1/3. 2/27 para 2/81, 2/3, tá? Então, melhor 1/3. É uma PG. A razão está entre menos 1 e 1? Sim, é 1/3. Ah, então essa série é convergente. Uma vez que é uma PG convergente, a soma infinita pode ser descoberta por meio de que fórmula? Soma infinita igual a 1 sobre 1 menos a razão, tá? A1 é 2 e a razão é 1/3. 2 sobre 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 é 2/3. 2 sobre 2/3, que é 2 vezes 3/2, que é 3. E então, fechou a questão. Ou seja, ainda que essa soma seja infinita, é possível descobrir o resultado que ela tem, tá? O resultado dessa soma, mesmo sendo infinita, é 3. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.